Fala galerinha, tudo tranquilo, tudo na paz? Primeiramente eu agradeço a presença de vocês aqui. O meu nome é Felipe Ferreira, eu sou professor da Sala de Ciências aqui do Sesc Roraima e hoje vamos dar início a uma programação, a um projeto super bacana, divulgando ciência, falar sobre ciência, atualidades, experimentos, tudo daquele mundo curioso que nós todos sabemos que é bem divertido de se aprofundar. Falando nisso, como o nosso próprio projeto diz que é o Sesc Ciência na sua casa, qual é o motivo da gente estar em casa hoje, hein? Essa pandemia, esse isolamento social, é um negócio bem chato, né? A gente sabe que é chato, mas é algo muito necessário. E nessa necessidade, nós temos também a ciência para explicar para vocês a necessidade de conhecer sobre o nosso querido e nem tanto amado coronavírus. Vamos nessa? Vem comigo! Coronavírus. Cara, o que a gente pode falar sobre coronavírus? Já é um negócio meio assustador, mas primeiro a gente precisa entender e ter a ideia da origem desse cara. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o coronavírus não é nada mais, nada menos do que uma família de vírus já existente, há muito tempo, cara. Então, assim, hoje nós temos conhecimento que o coronavírus atinge o patógeno humano em 7 diferentes espécies, mas nós temos uma família com mais de 38 espécies diferenciadas. Ok? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que os coronavírus são separados em 4 grupos. Os principais que nós precisamos falar aqui estão nos grupos conhecidos como alfa e beta vírus, beta coronavírus. Por quê? Porque são eles os causadores das nossas principais doenças respiratórias. A galera do alfa coronavírus, eles são responsáveis pelo desenvolvimento de doenças respiratórias de modo leve, branda, mais próximo ao tal resfriado, né? Que a gente já ouviu falar bastante isso aí na televisão. É só uma gripezinha. Mas não deixa de ser só uma gripezinha. Porém, quando nós entramos naquele nosso aspecto de coronavírus, pandemia, essa situação que está sendo toda colocada, nós vamos falar principalmente dos beta-coronavírus. Esses beta-coronavírus foram classificados em 3 principais doenças. Até esse ano, final de 2019, início de 2020, nós tínhamos somente 2 tipos de coronavírus classificados dentro dessa ordem de beta-coronavírus. Eram doenças classificadas como SARS, que é a síndrome do corona, aquela síndrome da respiratória grave, aguda. E nós tínhamos a MERS, que era uma síndrome respiratória do Oriente Médio. A SARS, ela foi descoberta lá atrás, na década de 60 ainda, por uma pesquisadora inglesa chamada de June Almeida. Essa mulher, cara, por incrível que pareça, quando a gente fala de ciência e tal, a gente imagina o quê? Doutores, aqueles caras todos emperequetados. Mas não, essa mulher, por incrível que pareça, largou a escola, cara. Nossa, Felipe, tu tá dizendo pra eu largar os estudos? Pelo amor de Deus, não tô falando isso não. Mas assim, para vocês verem que ciência se faz dentro de casa, ciência se faz dentro da nossa alma, do nosso coração, essa mulher, ela largou os estudos e resolveu pesquisar sobre alguns vírus. Ela foi trabalhar como técnico de laboratório e numa dessas pesquisas ela descobriu esse vírus, tá? Isso é só um resumão pra gente poder entender. Então, na década de 60, mais exatamente 1965, a primeira variação do coronavírus foi descoberta, tá ok? E dali em diante foram se descobrindo outras diversas variações. O que a gente precisa tirar da cabeça hoje em dia? Primeiro lugar, esse vírus é um vírus realmente perigoso ou não? Depende da sua condição. A gente sabe que nós temos hoje os coronavírus sendo extremamente agressivos para pessoas de risco. Quem são essas pessoas de risco? Diabéticos, hipertensos, doentes coronarianos e outras classes de pessoas imunodeficientes, como o próprio nome já diz, que tem uma queda imunitária, uma baixa na sua produção de imunidade. Como que esse carinha faz esse estrago todo? Simplesmente agredindo nossas vias respiratórias.
Acabou. Simples assim. Esse cara conseguiu se desenvolver num nível tão grande, tão avançado, que ele ataca especificamente células do sistema respiratório. Pode atingir outras regiões? Pode, como por exemplo nossos rins. Ele pode ser causador de uma insuficiência renal. Mas o sintoma principal é aquela nossa falta de ar, o nosso cansaço, aquela tosse, sabe? Aquela tosse seca e tal. Por quê? Porque nossas células estão sendo infectadas. O que a gente precisa entender também sobre esse carinha coronavírus? Que é uma dúvida que todo mundo tem. Caramba, cara, onde é que isso apareceu? Simples. Esse cara apareceu lá na China, na cidade de Wuhan, aonde ainda não se tem a certeza da sua origem inicial. A sua origem primária, que ainda está sendo estudada, inicialmente foi dita como sendo transmitida por morcegos. Só que para pensar comigo, cara. Você tem convívio direto com morcego? Eu acho que não, né? Se você não tem convívio direto com morcego, existe uma coisa que nós chamamos de salto evolutivo. Passar a doença de um animal para o ser humano não é um negócio tão simples assim. É um negócio bastante complicado. E para que isso acontecesse, foram estudadas outras espécies. Já ouviram falar na civeta? A civeta é um bichinho bonitinho, é um gatinho lá, um gatinho selvagem, comedor de grãos de café. Por que eu tô falando dos grãos de café? Depois procura lá sobre a civeta. É um carinha que produz o café mais caro do mundo, por sinal. Ele come o cafezinho, o grão de café e libera, ó, no cocôzinho dele. E aí a galera cata esse cocôzinho da civeta para fazer o melhor café, o café mais caro do mundo. E outro animalzinho também que está sendo pesquisado como dado de origem, não origem, mas sim um transmissor direto de animal para ser humano, é um bichinho chamado de pangolim. O pangolim é da família dos... A gente pode confundir ele com um tatuzinho e tal. E esse carinha hoje ele é muito, extremamente ameaçado de extinção. Sabe por quê? Porque além dele ser uma iguaria dentro da China e alguns países da Ásia, ele também é utilizado, as suas escamas são utilizadas na medicina oriental. Então assim, é um carinha que tem que ser cuidado com extremo carinho. Não vamos colocar culpa em países, não vamos colocar culpa em população, não vamos colocar culpa em animais. O coronavírus chegou sim, cara. Então pessoal, o que a gente precisa entender sobre esse tal de coronavírus é o seguinte: em primeiro lugar, não vamos ter desespero, mas vamos ter cuidado da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso próximo, ok? Aqui fica um forte abraço do professor Felipe Ferreira, da Sala de Ciências de Roraima, e agradeço a presença de vocês. E fiquem aí ligados que nas próximas semanas teremos novidades aqui no nosso canal, falou? Um forte abraço, pessoal!